Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à Live.poder nessa quinta-feira, 1º de maio, feriado. Apesar do feriado, nós estamos aqui trazendo mais uma entrevista interessante que vai, né, lhe trazer muita informação nesse feriado, informação importante aqui para o estado do Ceará. E quem está comigo nessa quinta-feira é a nossa repórter Luana Barros. Tudo bem, Luana? Tudo bem, Wagner Mendes? Pois é, né? Não é porque é feriado que deixamos de estar aqui. Sempre um prazer acompanhar aqui, estar aqui na live.poder. Pois é, eu e a Luana a gente vai entrevistar hoje, vai ter a honra de receber para entrevistar nesta tarde a defensora geral pública, Sâmia Farias, que vai, né, prestigiar, né, o nosso público nessa tarde. Uma satisfação enorme estar aqui, honra minha, né, de ser convidada para estar aqui conversando com vocês no Ponto Poder. Falar sobre a Defensoria é sempre muito gratificante, então a gente agradece todos os espaços para que a gente possa sempre falar, né, sobre essa instituição que é tão importante e que leva acesso à justiça à nossa população mais vulnerabilizada do nosso estado. Perfeito. Defensora, antes da gente começar a nossa entrevista, eu vou trazer aqui uma mini biografia, né, da senhora, da sua trajetória. É claro que não tem tudo aqui, mas de tudo que a senhora fez durante esse período, mas eu vou trazer só para o público que não lhe conhece, né, lhe conhecer um pouco da nossa entrevistada de hoje. Sâmia Farias, ela é formada em Direito pela Universidade Federal do Ceará, é especialista em Ciências Criminais. Ingressou na classe inicial da carreira da Defensoria Pública em 2008, atuando nas cidades de Trairi, Cascavel, Aquiraz e Fortaleza. É atualmente titular da 8ª Defensoria do Núcleo de Atendimento e Petição Inicial, UNAP, da capital cearense e Unidade Móvel. Foi ainda diretora da Associação dos Defensores e Defensoras Públicas do Estado do Ceará, a ADPEC, tendo exercido as funções de primeira secretária no biênio 2011-2012 e diretora de eventos nos anos de 2013 e 2014. Entre 2016 e 2023, ocupou os cargos de secretária executiva, assessora de desenvolvimento institucional, supervisora do Núcleo de Estágio da Defensoria e subdefensora geral do Ceará. Bem pouquinha coisa, né? São muitas coisas, mas eu brinco que o que eu mais gosto é de defensorar, né? Então, eu estou quase completando aí 17 anos da Defensoria Pública e muito feliz de, aos poucos, você vai ocupando outros espaços, aceitando outros desafios. E agora eu estou como defensora geral nesse desafio, mas sem esquecer nunca a minha função básica, essencial, o mistério defensorial, que é o que eu mais gosto, é o que mais me move. Defensora, quando a senhora foi eleita defensora geral, né, a senhora citou aí como uma meta a interiorização da defensoria, que é sempre uma questão, é sempre um desafio aí da instituição. Eu queria saber qual era o cenário da defensoria quando a senhora foi empossada, né, lá em 2023, e para onde foi, até onde foi possível, né, avançar até aqui durante esse período. Sim, o maior meta da Defensoria, sem sombra de dúvidas, é estar onde a população mais precisa. E nós temos muitos desafios, porque o orçamento da Defensoria é o menor do sistema de justiça, mas a gente sempre busca se reinventar. Nós tivemos um concurso público, hoje já são 38 aprovados que tomaram posse nos últimos anos. Fizemos uma reorganização administrativa recente para que a gente possa realmente consolidar a atuação dos defensores no interior. Isso é muito importante. Antigamente se tinha eu diria até que uma lenda que defensor assumiu já vem direto para a capital. Quando você faz essa reorganização, você garante a permanência desses defensores realmente nos municípios, nas comarcas, e isso faz com que se crie laços, né, institucionais. Por isso foi tão importante essa reorganização. Atualmente estamos em 104 municípios. Ainda temos um desafio enorme, né? São 184, temos 80 aí ainda a ocupar, mas ficamos sempre buscando formas de nos reinventarmos. A Defensoria, no ano passado, atingiu a marca de 2 milhões de atuação, né? Uma marca histórica, que mesmo sem crescer tanto o quadro de defensores, a gente conseguiu, com parcerias, com atuação em outros locais, com parcerias com prefeituras e também com municípios, estado, ONGs, para que a gente possa atender em outros espaços. As nossas unidades móveis rodam mais para que a gente chegue mais perto da população, e isso faz com que a Defensoria saia dos gabinetes, tira a ideia de que o defensor está só no gabinete ali próximo do fórum e realmente está perto do povo. Defensora, como é que a defensoria lá, você falou em 104 municípios, né? Como é que a defensoria ela atua nesses outros municípios em que ela não está, né?
Esse é o grande desafio. Apesar de hoje termos possibilidade de atuações pontuais, o ideal é que em cada município realmente se tenha um defensor de forma efetiva. Então, a gente tem essa defasagem de atuação. Nós temos 104 aprovados, aguardando nomeação, e 99 cargos vagos. Então, a gente ainda tem muita coisa a galgar para que realmente garanta, né, que a Defensoria realmente se enraize em todos os municípios cearenses. Existe uma perspectiva de aumento desse orçamento, de novas sedes que já estão em vista? Como é que está essa questão? A gente está sempre tentando e buscando se reinventar. A forma que a gente fez agora enquanto gestão é fazer parcerias com os municípios, né, que aí dessa forma faz com que a gente permita, né, que a Defensoria possa atuar. Com as atividades cumulativas, a gente não consegue colocar os defensores de forma ordinária no município, mas garante a atuação pelo menos uma vez na semana, que o defensor vai e faça os atendimentos de forma agendada. Mas para isso a gente precisa de uma estrutura básica, salas, né, colaboradores de apoio, e essas parcerias são extremamente necessárias. Na sua posse, né, em dezembro de 2023, a senhora entrou acompanhada dos seus 2 filhos e falou sobre essa questão da maternidade e como muitas vezes a senhora era questionada por conta da questão da maternidade, por conta de ser mãe. Como é que está essa questão, como é essa questão de gênero, mesmo você tendo alcançado o cargo mais alto aí da Defensoria dentro desse sistema de justiça, enfim, num cenário que a gente sabe que ainda é difícil ver mulheres nesses postos? É desafiador, diria, né? Cada vez mais. Hoje do sistema, e aí eu falo de Poder Executivo, Legislativo, Sistema de Justiça Público, Tribunal de Justiça, Ministério Público, TCE, eu sou a única mulher, né, que chefia a instituição entre todo o sistema cearense. E isso olhando para a conjectura do Ceará, onde muitas mulheres são protagonistas na política, que difere, por exemplo, de estados como o Sul, Sudeste, onde é cada vez mais raro. Mas mesmo assim, hoje, atualmente, eu ainda sou a única mulher. E quando você vai e tem a maternidade envolvida, você é muito questionada. Mas vai dar tempo? Mas você vai conseguir olhar para os seus filhos e olhar e exercer o papel como se isso fosse um empecilho. E eu busquei quase como uma meta de vida, que eu não quero que nunca meus filhos, e acho que a gente tem essa obrigação de construir uma sociedade, que os filhos vejam as mulheres, que elas podem ocupar o espaço que elas quiserem. Que você ser mãe, se você ser dona de casa, se você exerça funções de cuidado, e eu digo até inclusive de genitores, que é muito comum, que nada disso impeça o exercício da profissão que você quiser e ocupar o espaço que você quiser. Que tudo depende realmente da capacidade, da oportunidade. E que nunca se esqueça de que é necessário, sim, né, que se construam políticas públicas para que as mulheres realmente tenham a oportunidade de estar e ocupar todos esses espaços e que essas mulheres que ocupem sejam realmente valorizadas. Como é que se dá essa sua relação, né? Você como mulher precisando interagir com outras instituições liderada por homens, né? Como é que isso, na sua avaliação, isso melhorou desde que você assumiu como defensora geral ou não tem evoluído muito? Eu acho que o machismo, ele existe. Eu acho que a gente não pode negar a existência do machismo em qualquer esfera. E que é educacional, tanto para a gente que ocupa cargos de poder, como para as classes de base, como na educação, por exemplo, dos nossos filhos. Eu, particularmente, já tive situações que realmente você sente aquele tratamento distinto, mas eu acho que a gente tem que, nessa hora, né, comprovar que a competência, a sua capacidade é que devem preponderar no exercício do mandato, da gestão. Então, é o desafio que a gente segue, mas é o desafio que a gente supera. Essa questão de gênero tem uma discussão forte dentro da Defensoria, por exemplo, quando vocês vão ter esse contato com os assessorados, como é que é essa discussão? Que, enfim, a senhora acaba tendo um olhar, porque é isso, quando a gente tem a vivência, a gente tem esse olhar mais apurado, mas como é essa discussão de forma geral dentro da Defensoria? Tem orientações específicas? A gente sabe que essa é uma discussão que acontece nos processos, né? Todo esse olhar de gênero para os processos, como são essas orientações? Foi realizada uma pesquisa na Defensoria Pública e a maioria das assistidas da instituição são mulheres. Uhum. Então, eu acho que o diferencial também de a instituição ser liderada por uma mulher é trazer essa perspectiva, essa realidade das nossas assistidas e esse olhar de que às vezes a gente realmente não pode ter muito tempo numa fila de espera. Você vai acompanhado de crianças, você vai amamentando, então é necessário ter uma sala de amamentação. São essas visões distintas, eu acho que faz com que a gente possa realmente, e o principal, levar o nosso serviço para quem precisa da melhor forma e que o nosso assistido se sinta de uma maneira mais acolhida. Defensora, como é que está... a gente sabe, quando a gente fala de defensoria pública, né, a gente
olha logo para as pessoas menos assistidas, né, com mais vulnerabilidades sociais. Como é que está essa questão, essa relação da defensoria com os movimentos sociais? Como é que se dá nessa interlocução para que a defensoria ela chegue mais longe e aumente aí a quantidade de atendimentos? Sim, você me permite, eu vou até explicar, porque tem muita gente que não entende muito o que a Defensoria faz. Ela presta assistência jurídica integral e gratuita, é importante que se diga que é toda gratuita a Defensoria Pública, para quem mais necessita, a população que está em situação de vulnerabilidade, seja ela financeira, seja mulheres vítimas de violência, idosos, crianças e adolescentes, pessoas que são levadas ao cárcere. Então, a gente tem que ter esse olhar diferenciado. E os movimentos sociais, eles são um grande parceiros da instituição. A gente, na Defensoria, na nossa estrutura administrativa, a gente tem uma assessoria específica, que chama Assessoria de Relacionamento Institucional, que os movimentos praticamente, né, assim, têm portas abertas para realmente construir uma defensoria efetiva. Que eu acho que o principal é olhar a prestação de serviço, é que o serviço chegue a quem precisa. E esse olhar, quem traz é a sociedade civil. E nesse diferencial, a Defensoria do Ceará, em parceria com a Secretaria de Acesso à Justiça, o Ministério da Justiça, a gente acabou de formar a primeira turma de defensoras populares. É uma turma que a gente traz com muita felicidade. O que foi isso? Foi uma seleção que foi aberta. Eram mais de 300 mulheres que se inscreveram no projeto. A gente não tinha como receber as 300, a gente recebeu 100. A gente garantiu que a SAJU pagasse uma bolsa mensal a essas 100 mulheres para que elas realmente pudessem participar dessa formação. A cada 15 dias elas tinham aulas, mas mais do que aulas, eram debates, eram trocas de ideias. Eram mulheres da capital e do interior. E essas mulheres eram lideranças nas suas comunidades. Então, a gente traz essa visão e vai crescendo e andando de mãos dadas, porque se agora, se, por exemplo, no Barroso, se tiver uma demanda, lá existe uma liderança que foi formada pela Defensoria Pública e trouxe a sua visão também do bairro para a instituição, para que a gente possa andar de mãos dadas, para que a gente realmente preste o serviço que for necessário. A gente até tinha colocado esse projeto aqui como uma das perguntas, eu até queria saber mais sobre eles. Então, são mulheres, por exemplo, que não estão ligadas ao direito, são lideranças comunitárias. Como é que isso funciona? Por quanto tempo elas ficam? E a senhora, eu vi que vai ter continuidade esse projeto, a senhora garantiu. Como é que vai ser essa continuidade? Sim. Detalhe um pouco mais para a gente. Abrir-se um edital. As mulheres que têm um projeto, lideranças comunitárias, não precisam ter formação jurídica. Na verdade, elas não têm formação jurídica. Elas se inscrevem e elas recebem uma bolsa mensal durante um ano. Aí elas ficam participando desses projetos e cada uma desenvolve um projeto na sua comunidade como um projeto final. E aí a gente teve a honra, né, a alegria. Estávamos em processo de negociação, porque isso tudo perpassa por uma negociação orçamentária, mas foi possível, através da Secretaria de Acesso à Justiça, a gente renovar esse projeto, porque a gente tinha como meta garantir as bolsas. Quando você fala em pessoas em situação de vulnerabilidade, a gente estava falando em pessoas que muitas vezes não têm o que comer. E a gente precisa, né, antes de... você quer dar o conhecimento, mas você também quer dar a estrutura para que aquela pessoa tenha o acesso ao conhecimento. Por isso, o pagamento da bolsa para a gente era tão importante. E aí a gente teve a reunião, o Ministério da Justiça garantiu o repasse e a partir de então a gente renovou, muito em breve a gente vai desenhar agora o projeto, a gente vai estar lançando um segundo edital para que a gente possa realmente caminhar, né, mais um ano com mais novas 100 mulheres. Sam, a gente vive num mundo de transformações, né? A cada tempo que passa, a cada momento, né, surgem mudanças em todas as esferas. As demandas desse público que a Defensoria atende, elas mudaram ao longo dos últimos tempos? O que é que você pode falar da pauta, da demanda que a Defensoria atende a esse público? Sim, aí eu vou te dizer um pouco a minha experiência pessoal, né? Porque são 17 anos de instituição. Quando eu entrei na Defensoria, realmente a gente estava mais voltado para questões processuais. O que era, por exemplo, ações de família, divórcio, né? E à medida que você vai crescendo institucionalmente, que você vai criando esses laços com a sociedade civil, é necessário olhar de uma outra forma para a instituição, para que a instituição realmente garanta o acesso a direito e cidadania a todas as esferas. E aí a gente fala da população, por exemplo, LGBTQIA+, que hoje já é uma realidade distinta de 17 anos atrás. A gente fala de um olhar diferenciado para as comunidades ribeirinhas. Ano passado a gente teve um projeto que era para ter findado em um ano, mas a gente não findou, que chama Projeto Amar.
Todos os meses, a carreta da Defensoria vai a uma comunidade litorânea e faz esse atendimento. E não faz só um atendimento jurídico de ações, faz rodas de conversa, uma parceria que a gente tem, inclusive, com a SPS, a gente leva a emissão de documentos, e nessas rodas de conversa se discute a temática da região. Então, às vezes, é uma temática ambiental, é uma temática relacionada à violência doméstica. Então, à medida que os anos vão passando, a Defensoria tem que estar sempre atenta a como fazer com que os direitos cheguem a quem está em situação de vulnerabilidade. E outra coisa, antes da Luana pegar aqui, só para não perder esse fio, muitas vezes essas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, elas não sabem que tem aquele direito, né? Como a Defensoria faz para, no sentido de trabalhar essa informação, para que essa informação chegue e essa pessoa tenha a consciência de que ela tem aquele direito? A gente tem aí a meta. Primeiro, a gente sempre agradece a comunicação. Deixa eu explicar, porque não adianta a gente ficar fazendo o nosso dia a dia sem que os meios de comunicação realmente falem sobre a Defensoria. E a gente tem uma inserção muito grande nos meios de comunicação e a gente agradece, porque quando a gente fala, né, se torna mais fácil para a população que escuta rádio, TV, podcast, de saber que existe uma instituição que pode lhe garantir os direitos. Mas, além disso, a gente faz essas rodas de conversa, a gente faz campanhas nacionais, inclusive. Por exemplo, em agosto, a gente sempre faz uma campanha que chama Meu Pai Tem Nome. Ai, Samia, mas a Defensoria não faz naturalmente os DNAs, os reconhecimentos de paternidade, diuturnamente. Mas, quando a gente faz a campanha, existem diversas pessoas que não sabem que tem aquele direito e aquela possibilidade. E aí a gente abre a campanha mais para ensinar, né, dizer, alertar a todo mundo, você tem esse direito, se você precisa, procura a Defensoria. Então, a gente faz campanhas como o Transforma em junho, como o Meu Pai Tem Nome, e vai desenvolvendo projetos para que realmente se faça chegar o conhecimento, que a partir do conhecimento vem o exercício do direito. Acaba sendo uma atuação muito mais ampla do que apenas a defesa ali naquele processo daquela pessoa específica, não que não seja importante, obviamente, é um direito de todos, mas é mais amplo, né? Uma atuação que, de fato, pega em muitas áreas da vida em sociedade. Sim, o defensor ele não atua só em processo. A gente tem, ao contrário, esse grande desafio de atuar para além dos processos. Muitas das demandas são resolvidas por acordos de mediação, por exemplo, por acordos que a gente faz administrativos. Aí eu cito, por exemplo, a saúde, que é uma demanda que se cresce muito. A Defensoria ela tem esse diferencial de ter um fluxo administrativo prévio com as secretarias do Estado e do município de Fortaleza, por exemplo. Então, quando alguém procura o núcleo da saúde, antes de entrar com a ação judicial, a gente tenta fazer essa composição amigável, e nisso daí a gente já reduz em 40%, 50% a judicialização, porque o que o assistido quer é a efetividade e a prestação de serviço. Então, a gente sempre busca também formas de se resolver antes de realmente, né, ter um processo, a não ser que seja extremamente necessário ter o processo, e aí a defesa, e aí a gente garante essa defesa, garante desde a atuação ali do primeiro grau até os tribunais superiores. A Defensoria do Ceará tem também esse diferencial de atuar no STJ, né, de realmente levar o direito daquele assistido, daquela população que muitas vezes, às vezes é uma pessoa que está recolhida no cárcere, que chega e diz assim, não tenho defesa. E ele nem imagina que tem um defensor público atuando lá em Brasília em benefício dele. Então, esse também é um diferencial da nossa instituição. Falando em transformações, né, a gente está falando aí do cenário com avanços tecnológicos cada vez mais acelerados e que, obviamente, isso impacta no sistema de justiça. A inteligência artificial talvez seja aí a grande ferramenta que tem sido muito utilizada. Como é que a inteligência artificial tem estado presente na rotina dos defensores, né? Já existem ferramentas, mecanismos usados pelos defensores, existem planos. Como é que isso ajuda na atuação da defensoria? A gente, enquanto gestão, a gente vem se organizando para essa nova realidade. É uma realidade que a gente não pode fechar os olhos, ela existe e a gente tem que enfrentar esses desafios. Nós temos 2 produtos de inteligência artificial, mas na Defensoria do Ceará a gente sempre tem aquele diferencial. Vamos olhar para a tecnologia sem esquecer do humano. E esses 2 produtos, eles levam o nome de 2 pessoas que trabalharam na Defensoria por muitos anos e faleceram. A gente tem um sistema que transcreve audiências, que é o Seu Tanaka, e tem um sistema que realmente conversa com PDF, cria petições, que leva o nome da Martinha, que era também uma colaboradora da instituição. Não se dá, eu acho que não se tem como olhar para o futuro sem olhar para esse tipo de ferramenta de IA. Mas
a grande questão da defensoria é que a gente trabalha com gente. Eu sempre gosto de lembrar isso para todos os defensores, todo o nosso corpo de servidores, colaboradores, estagiários. Muitas da população que a gente atende, eles não têm acesso à internet, eles não vão ter acesso a ferramentas de IA. A IA ela vem como ferramenta para aprimorar o nosso serviço, mas a gente nunca pode esquecer por que a gente existe. Então, realmente, a defensoria tem que estar de portas abertas, tem que estar olhando para o cidadão e para a cidadã, tem que estar garantindo o direito, tem que estar sempre trabalhando com a escuta, uma escuta humanitária, humanizada, um acolhimento, porque essas pessoas muitas vezes não sabem qual porta bater, e a primeira porta que elas batem é a da defensoria pública. Então, a gente realmente tem que estar sempre abertos e preparados para que a gente atenda esse povo que já sofre tanto, né? O povo do Ceará, povo tão calejado, e que eles realmente tenham uma garantia de direitos, um acesso aos direitos e um acesso de forma ampla e acolhedor. Uma pergunta que eu também queria fazer, acrescentando, né, essa questão do humano, da gente. A inteligência artificial é muito criticada por, enfim, ela é treinada por humanos e por muitas vezes ela acaba reforçando alguns preconceitos, exclusões e discriminações que a sociedade tem, né? E o Poder Judiciário tem usado cada vez mais essa inteligência artificial. Para além da rotina da defensoria, como é que vocês olham esse uso nas decisões, nas ações, quando se pensa, enfim, os magistrados e tudo mais, que é um contato ali muito diário que vocês têm? E aí é o desafio, acho que, de todos os gestores. Não permitir que as instituições percam a humanidade, né? Que ali tem que sempre lembrar, atrás de um processo, a gente não está falando só de um número, a gente está falando de vidas, de famílias, de pessoas, e que a gente tem que ter essa responsabilidade como estamos, né, julgando, apreciando, garantindo a defesa desses processos, porque pode ser uma coisa muito simples para mim. Eu sempre digo, é uma ação que eu posso fazer em 3 minutos, mas que impacta a vida de uma pessoa, né, por décadas. Então, tem que sempre... aí é o grande desafio dos gestores, é tratar com humanidade, humanização do sistema de justiça como um todo, para que as ferramentas venham como aprimoramento de serviço, né? Uma garantia de melhor atenção a quem está trabalhando, mas nunca esquecer para que o processo existe e que ali existem vidas envolvidas. Sâmia, só voltando um pouquinho em relação à defensoria, né? A adoção da inteligência artificial, o que é que ela mudou na rotina, no dia a dia da defensoria? Só para a senhora dar um exemplo, assim, para a gente entender melhor qual foi o impacto disso, né? A gente faz audiências hoje virtuais, né? Por exemplo, então, como está aqui acontecendo um podcast, é como acontece uma audiência. E às vezes você tem que transcrever o que foi dito naquela audiência. Então, você assiste a audiência inteira para que você possa transcrever. A IA permite que você realmente transcreva aquelas audiências e você só consiga pegar os trechos. O que demoraria muito para uma pessoa escrever, né? Isso. E da mesma forma, o leitor de PDF, hoje é possível você juntar um PDF numa IA e você fazer um questionamento e dizer, por exemplo, mas qual o trabalho do fulano de tal? E a IA te responder e você poder conferir no documento. Então, isso faz com que você, né, todo o tempo que você levaria lendo toda a petição, procurando a petição, a IA ela te ajuda nesse sentido, garantindo uma melhor qualidade para quem está trabalhando e uma mais efetividade, né, uma eficiência. Desde quando vocês adotaram esse mecanismo? A gente começou a desenvolver no ano passado, quando eu assumi a gestão, a gente começou a desenvolver essas 2 ferramentas e entregamos mais ou menos no meio do ano passado. Aí vocês têm feedback de quem usa, como é que é Sim. isso, né? Essa necessário. Troca, né? Inclusive, a Martinha, que é essa do PDF, que é essa que cria petições, a gente acabou de lançar a versão 2.0. Você tem que estar sempre aprimorando, né? Porque a tecnologia não para. Então, você tem que estar sempre olhando para a tecnologia, sempre aprimorando essas ferramentas, para que realmente elas garantam que o trabalho seja de uma forma, né, mais eficiente. Defensora, eu vou aqui mudar um pouquinho de assunto, né? A gente está pulando. Em dezembro do ano passado foi criado o Comitê de Igualdade Étnico-Racial da Defensoria e agora em abril foi lançada uma cartilha aí, né, para os colaboradores. Eu queria saber um pouco como é que é feito, o que é essa cartilha, o que é que diz essa cartilha, como é que ela vem para ajudar a atuação da Defensoria e como é que é feita de forma geral essa discussão racial aí entre os defensores. Na Defensoria Pública a gente teve o primeiro concurso de cotas para negros, negras, quilombolas e indígenas, né? Nós somos a 2ª defensoria do Brasil a ter, por exemplo, um defensor indígena. E esses defensores públicos tão aguerridos e já batalhando pela causa, trouxeram para a gestão que a necessidade de que, como o nosso público, a gente atende muita gente negra,
a gente precisava ter um olhar diferenciado para evitar que a própria defensoria, e aí eu digo com muita tranquilidade, que a gente mesmo tenha esse treinamento para que se evite o racismo. Porque às vezes a gente, sem perceber, a gente comete o racismo. Então, o comitê ele veio para isso, para que se capacite o público interno, não só o externo, mas é o olhar, é uma visão para o público interno, para que realmente a instituição, né, não seja, né, não tenha um racismo institucional. Então, a ideia é nesse sentido. Então, foi feita uma cartilha. A cartilha foi feita pelos defensores, mas também pela nossa Ascom, né? E aí eu vou citar, tá? O nome do design interno da Defensoria é a Valdir, vou citar o Bruno de Castro, que eles realmente conseguiram colocar na arte, de uma forma lúdica, né? Para que esclareça o que é raça, como eu me identifico e faça realmente esse letramento racial. Porque muita gente não sabe se identificar se é negro, se é pardo, se é branco, se é amarelo. Então, a ideia é que a gente traga para o público interno essa capacitação, mas a gente começou a ser procurado pelo público externo, para que a gente possa replicar e realmente se levar para as discussões em qualquer espaço que a gente ocupe. Vão existir várias capacitações nas defensorias, ou, enfim, com essa cartilha, é isso? A gente vai fazer o lançamento agora em maio. A gente fez uma apresentação rápida no Seminário dos Defensores, mas a gente vai fazer realmente um lançamento oficial. Inclusive, a gente vai contar com a presença da professora Zelma, secretária da Igualdade Racial, que constrói essa política interna, né, com a gente. Porque é importante que a gente fale, sim, sobre racismo, a gente fale, sim, sobre raça, e cada vez mais a gente se eduque. Né? E que a gente possa construir cada vez mais uma sociedade mais justa, mais igualitária, realmente, não só no papel. Uhum. A defensoria ela faz aí uma escuta ativa da sociedade com orçamento participativo, né? Quais foram as iniciativas que surgiram a partir daí? Nós estamos no 10º ano do orçamento participativo, inclusive, né, a gente está realizando agora as audiências públicas, a gente separa alguns locais do interior do estado e da capital para que a gente possa ouvir a sociedade civil e realmente eles possam dizer quais são as necessidades para que a gente possa investir naquela necessidade de acordo com o orçamento da Defensoria. E nessa perspectiva, tem determinados assuntos que nem precisa muito de despesa orçamentária. Por exemplo, o Transforma, que é realmente um mutirão que a gente faz, né, de reconhecimento de nome e gênero, de retificação de nome e gênero. E aí o Transforma surgiu do OP, mas com ele também veio a carreta, a unidade móvel. Veio o Nudesa Cariri, que a gente acabou de inaugurar. O Nudesa é o núcleo da saúde, que antes só existia em Fortaleza. A gente criou na macro-região do Cariri, onde recebe Juazeiro, Crato e Barbalha, para que antes de judicializar as demandas de saúde, se passe por esse fluxo administrativo. A gente está lançando, né? Estamos em processo de organização, mas a gente vai criar agora um núcleo de acompanhamento do sistema carcerário também na região do Cariri, que era uma necessidade. E essas demandas, elas vêm do OP, né? E a gente e eu posso até agradecer, assim, a parceria que, às vezes, os deputados têm, né, realmente, de quando a gente está ali negociando o orçamento da Defensoria, de realmente apresentarem emendas parlamentares para incrementar o orçamento da instituição, para que a gente possa fazer com que a instituição chegue cada vez mais do que a população realmente quer. E nada, né, não tem ninguém que fale mais e melhor do que a própria população. Por isso o OP é um momento tão rico, né, e tão próximo, e faz com que a gente se aproxime tanto da sociedade. Sabe, eu queria que você explicasse um pouco sobre essa questão da unidade móvel, né? E como é que o público ele fica sabendo daquilo, né? Que está no município dele. Sim, a gente tem 2 unidades móveis, uma van e uma carreta. A van, ela faz diversos atendimentos, por exemplo, ela todas as sextas-feiras está no projeto Acolher, para que a gente vá em parceria com o projeto, a gente possa ir nos bairros, né, nos bairros geralmente de menor IDH, e a gente faça esse atendimento. E a gente também tem uma carreta, e essa carreta ela roda o estado inteiro. Quem tem necessidade, é só entrar em contato com a própria Defensoria, a gente faz o agendamento, existe um agendamento, porque a gente só temos um, estou tentando conseguir a segunda através de verbas federais, mas para que a gente realmente possa estar mais próximo. É por demanda municipal, é isso? Por demanda. Uhum. E quem traz é a sociedade. Uhum. Então, se tem alguma comunidade, em algum município, que quer que a Defensoria vá, faça um atendimento,
às vezes é algum evento, às vezes tem algum evento da sociedade civil que convida, o Projeto Amar, a gente roda com a carreta. Então, diversas atuações a gente faz com a nossa carreta, fazendo com que a Defensoria realmente saia, né, dos seus gabinetes e chegue mais perto da população. Falando agora sobre o novo tema, eu estava aqui pensando, enquanto pensava na pergunta, que a gente já passou por tanto tema, né? A Defensoria tem essa atuação tão ampla em tantos assuntos, mas eu quero falar sobre a questão do Pacto Cearense, né? A senhora esteve presente na solenidade que está sendo liderada pelo Tribunal de Contas do Ceará, voltado aí à primeira infância, compromisso de diversas entidades, desde gestão pública, municipal, estadual, até órgãos como a Defensoria. E eu queria saber um pouco como é que a Defensoria atua no tema e o que é que vem a ser acrescido, a ser acrescentado, somado com a assinatura do Pacto Cearense pela Primeira Infância. O pacto foi uma excelente iniciativa do Tribunal de Contas, porque se olha para o Tribunal de Contas apenas como um órgão de fiscalização. E realmente, quando se tem esse olhar diferenciado dos conselheiros para que se faça uma construção de uma política e que todos os entes realmente se unam, né, e olhem para a infância, que é necessário, né, ter esse olhar diferenciado, a gente, quem vai ganhar com certeza, eu não tenho dúvida, que é a sociedade. A Defensoria ela tem diversos projetos e políticas voltadas para a criança. Um deles eu vou citar aqui porque acabou de fazer um ano, que é o projeto PIPA, por exemplo, que é um atendimento especializado que a gente faz para as famílias de crianças e adolescentes com neurodivergências, em parceria com o IPRED, para que durante o atendimento essas crianças passem por terapias. A gente faz a formação das mães, a educação em direitos. E como esse, a gente tem vários. A gente tem a atuação na Casa da Criança, a gente tem um núcleo específico da infância, que chama NADIGE, que atua em todos os locais de abrigo, para que realmente se faça fazer valer, né, chegar o direito. E internamente a gente tem algumas políticas, como políticas de valorização da amamentação, a gente tem a política de termos salas, espaços adequados de amamentação, espaços de família na Defensoria Pública. E o que o Tribunal de Contas trouxe foi isso, para que a gente se desafie cada vez mais a adotar essas políticas institucionais. E os compromissos da Defensoria são principalmente relacionados institucionalmente, é isso? A gente fez um misto de interno e externo. Entendi. Sâmia, eu queria saber como é que está a relação com os prefeitos, se a Defensoria ela tem algum tipo de parceria, se vocês conversam muito com esses gestores, como é? A gente conversa direto com todos, porque como estamos em poucos municípios, se faz necessário essas parcerias para que a gente possa capilarizar o serviço. Então, a gente tem uma abertura com todos os prefeitos dos municípios, quem quer, quem, né, procura a instituição. Às vezes, a gente mesmo procura para que a gente possa firmar essas parcerias. Em Fortaleza, especificamente, a gente acabou de fazer um convênio e a gente abriu o primeiro atendimento da Defensoria Pública num CUCA. Né? Por quê? Porque a gente desenhou, a gente não estava em todas as macro-regiões de Fortaleza. E aí você imagina que o Núcleo Central de Atendimento da Defensoria fica ali no Luciano Cavalcante, próximo do fórum. Eu tenho um assistido da Barra do Ceará e ele levava cerca de 1h30 a 2 horas para chegar ao atendimento da instituição. Quando a prefeitura dá essa oportunidade, que a gente possa abrir um polo de atendimento no equipamento já existente, aí a gente abre, inaugura no CUCA, a gente faz com que aquela população ali do bairro, né, seja atendida de uma forma mais célere e realmente mais eficiente e mais próximo ali de casa. Nesse dia 28 de abril, né, aí há uns pouquinhos dias, a Defensoria Pública fez 28 anos de institucionalização, né? Eu queria saber um pouco para onde é que avança para os próximos 28, vamos usar aqui o mesmo marco temporal. Para onde é que a Defensoria quer avançar, para onde é preciso avançar, onde é que a senhora ainda sente que existem muitas carências, a gente falou um pouco da questão da sede e tudo mais, mas para além disso, né, onde a senhora quer avançar? É a instituição mais nova do sistema de justiça, né? São 28 anos da lei que fez a Defensoria Pública, que criou. A gente antes tinha um advogado de ofício, tivemos concurso de defensor público, mas que não na instituição institucionalizada como a Defensoria, era vinculada a uma Secretaria de Estado. E a Defensoria nasce ali em 97, mas só em 2014 ela se torna realmente autônoma, né, com orçamento próprio. Só em 2018 ela começa a rodar, por exemplo, a folha de pagamento, e ela foi se organizando administrativamente. Mas o principal da Defensoria é olhar para o serviço. E aí você me diz, assim, daqui a 28 anos, o que se espera é que realmente se esteja em todos os municípios. Eu acho que essa tem que ser a grande visão, a grande meta, né, de quem estiver à frente da instituição, e naquele trabalho de humanização de pessoal. Porque ser defensor é ter essa visão diferenciada
do público que a gente atende, da população mais vulnerabilizada. Então, é importante a gente se sempre expandir, abrir mais novas sedes, olhar para as ferramentas de inteligência artificial, mas nunca esquecer da população que precisa do nosso serviço. Inclusive teve um seminário agora, né? Conta pra gente como é que foi esse seminário. A gente organizou um seminário para agrupar os defensores públicos, né, da capital e do interior, nesse momento de integração, mas também de sempre aquele lembrete. Olha, você é defensor e é para isso que você existe. Isso faz com que, para além dos laços de amizade que a gente se encontra, muita gente que nem se conhece, que às vezes só se conhece por mensagem, né, e as pessoas passam a se conhecer, porque somos muitos, somos 366, resgatar sempre esse espírito de defensor e defensora pública. Logo no começo do programa, a senhora falou que tinham 104 aprovados no concurso e 95 cargos vagos, né? A gente está falando de expansão, de desafio, de interiorizar a Defensoria Pública. Qual é o impasse aí, né, para a convocação desses concursados? É o orçamento desse ano? Como é que está esse diálogo aí com... É sempre orçamento, né? A gente sempre, eu acho que a grande meta de todos os gestores é o orçamento. Hoje a Defensoria, ela tem o Ministério Público tem 2,6 um orçamento maior que a da Defensoria Pública, o Judiciário tem 7 vezes um orçamento maior que a da instituição. Sendo que a gente atende a mesma população. Então, realmente vem esse desafio. Nos últimos anos, a gente teve um olhar diferenciado dos últimos governos para fazer com que a Defensoria cresça. Se sabe que é impossível se chegar de um orçamento e elevar em 7 vezes esse valor, mas tem que sempre buscar essas parcerias, né? Esse olhar atento dos governantes para que a instituição possa realmente crescer e que o orçamento, essas parcerias de suplementação, seja dos deputados estaduais, dos deputados federais e senadores que eles auxiliam nisso, nessas parcerias dos ministérios, dos bancos, que a gente realmente faz questão de integração e desse olhar de que é preciso e vale a pena. Eu acho que o que eu posso dizer é, vale a pena investir em Defensoria Pública. Por quê? Porque a gente está falando de garantir acesso à justiça e garantir esse exercício de cidadania daquela população, né, mais vulnerabilizada do nosso Estado. A gente está falando aí de questão de emendas, né, de deputados estaduais também, só que as emendas dos deputados estaduais não são impositivas, então tem que ter ali um diálogo com o governador, né? Como é que é o seu contato com o governador Elmano, principalmente quando se fala em questão de orçamento, né, de necessidade de convocar concursados, porque há cargos vagos, há realmente uma necessidade. Sim, o governador Elmano, ele tem esse olhar atento, acho que até pela formação de advogado, advindo do MST, dos movimentos sociais, ele tem esse olhar especial para a Defensoria Pública. Claro, né, todo gestor que vier tem seus desafios, são muitas as pastas que ele tem que dar um olhar diferenciado, mas ele olha sim com atenção a Defensoria e ele vem ajudando a gente a poder expandir e a construir cada vez uma Defensoria mais forte. Mas tem alguma, em relação à convocação desse grupo, existe alguma expectativa, algum prazo? Como é que está? A gente está realmente em processo de negociação. O Estado passa por um teto fiscal. E quando a gente congelou o teto da Defensoria, foi em 2016, a Defensoria ainda era muito pequena. Mas a gente conversando com o governador, ele teve a sensibilidade de, no ano passado, quebrar o teto da Defensoria, expandir o teto para esse ano. A gente está aí, né, na expectativa de realmente poder fazer com que ele possa suplementar esse orçamento para que a gente possa realmente nomear e expandir os nossos quadros. A senhora falou também sobre a busca de recursos federais, né, para a carreta, por exemplo. Como é esse diálogo lá em Brasília com a bancada? Ou vai mais para uma questão do governo federal, ministério? Como é esse diálogo lá? Em todos os locais. A gente vai nos ministérios, a gente conversa com os ministérios, a gente participa dos editais, que é muito como o Ministério de Direitos Humanos, né, o Ministério o Senapem, a gente tem diversos projetos federais que a gente executa junto com os ministérios, mas também em dezembro a gente faz essa roda de conversa com os deputados federais, com os senadores, para que eles possam destinar, tem uma dificuldade orçamentária, mas que eles possam destinar uma parte do recurso para a Defensoria Pública. A gente conseguiu, né? A gente teve sucesso no ano passado, na verdade esse ano, que o orçamento federal só foi votado esse ano, e a gente está na expectativa de realmente executar essas verbas que estão vindo nesse olhar diferenciado dos parlamentares para a instituição. Samia, a gente já está nos encaminhando aqui para o fim da nossa entrevista, passa muito rápido, né? Queria que você falasse para o nosso público sobre o atendimento, né? Quais canais a Defensoria tem para que o público ele entre em contato, né? Peça auxílio, né? Peça ajuda em alguma situação.
A forma mais fácil, acredito eu, que seja pelo Alô Defensoria. A gente tem um telefone que é 129. Então, qualquer pessoa que precise da instituição, basta ligar no 129. Mas também, em qualquer horário, a gente vai estar ali no site da instituição, www.defensoria.ce.def.br. A gente tem todas as informações, os locais de atendimento, os e-mails, os telefones, os WhatsApps. E aí eu quero aproveitar a oportunidade, porque a Defensoria passou por uma situação de que a gente começou os assistidos começaram a ser vítimas de golpe. Né? Só fiquem atentos se entrarem em contato, porque a Defensoria Pública é um serviço totalmente gratuito. Se tiver qualquer tipo de cobrança do serviço, e a gente está se tratando realmente de um golpe, não caiam no golpe, não paguem nenhum valor, a instituição é gratuita e ela está de portas abertas para atender quem mais precisa. Eu vou até fazer aqui um comentário que ontem a gente fez, quando a gente estava conversando sobre a entrevista de hoje, que eu falei, não, porque a Defensoria está completando 28 anos, mas é muito interessante ver como ela já é tão marcante que a gente falou, vale só 28 anos, porque eu acho que ela já está tão, né, a gente já percebe ela tanto nesse cenário e enfim, nessa assistência à sociedade cearense, que parece bem mais tempo, o que é também muito positivo, né? Aí, com certeza. Acho que a gente tem que estar sempre se reinventando e eu sempre digo, buscando parceiros, porque ninguém anda sozinho, né? Se você acha que você vai fazer uma instituição sozinho, você está equivocado. Cada vez mais que os entes se unem, e aí eu falo de entes estatais, entes do sistema de justiça, sociedade civil, né, ONGs, imprensa, quando todo mundo se une no bem comum, que é garantir que a sociedade cada vez mais seja realmente mais igualitária, mais justa, que as pessoas tenham acesso aos seus direitos, só quem vai ganhar é o povo cearense. Samia, só para reforçar aqui, a gente já comentou, falou muito da Defensoria, mas só para a gente, né, reforçar o atendimento da Defensoria, né, qual é o papel dela perante a sociedade, só para que não reste nenhuma dúvida, para quem está nos acompanhando, entenda um pouco melhor, mais objetivamente do que o que faz, né, a Defensoria. De uma forma bem simples. Se você precisa de um processo, né, judicial, uma ação de alimentos, guarda, questão de consumidor, direito de família, se você precisa fazer a defesa num processo criminal, por exemplo, se você precisa garantir algum direito que você tem o direito e não está tendo acesso, é através da Defensoria Pública. É um bom resumo. Perfeito. Muito obrigado, Samia Farias, pela presença aqui. Claro que tem muito trabalho, né, a se fazer na Defensoria. Em outra oportunidade, a senhora já está convidada a voltar, né, para falar um pouco desse trabalho mais na frente, das conquistas e dos avanços da Defensoria ao longo desse tempo. Eu que agradeço. Eu abri dizendo que é sempre muito bom falar de Defensoria e, para mim, sempre eu renovo esse meu ânimo da instituição. Acho que quem tem o prazer, né, de realmente, na sua profissão, ter essa possibilidade de transformar vidas, você faz esse exercício com muito mais felicidade. E para mim, a Defensoria é isso. Obrigado, Luna Barros, pela presença também. Eu que agradeço, um prazer conversar com a Defensora Geral, entender melhor da Defensoria. E é isso, curtir o restinho de feriado, né, Wagner Mendes? Bom feriado a todos. Muito obrigado. A gente vai encerrando aqui a Live.poder nesta quinta-feira. Na próxima quinta-feira a gente volta. Um abraço.